Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Bram Stoker, nascido em 1847 e falecido em 1912, que foi um romancista, poeta e contista irlandês, mundialmente conhecido pelo seu romance Drácula, a obra mais famosa dentro da literatura moderna de terror, inspirada no mito do vampiro. Bram Stoker, conhecido abreviadamente como Bram Stoker, nasceu num subúrbio a norte da cidade de Dublin, na Irlanda, no dia 8 de novembro de 1847. Era o terceiro dos 7 filhos de Bram Stoker e de Charlotte M.B. Thornley, que eram protestantes, membros da Igreja da Irlanda. O pai era funcionário público e a mãe era uma voluntária em obras de caridade, que também se dedicava à escrita e que tinha por hábito contar histórias de terror. Nos seus primeiros anos de vida, Bram Stoker era uma criança doente, incapaz de se manter de pé até aos 7 anos de idade. Este período acamado poderá ter contribuído para a sua criatividade, potenciado pelas histórias que a mãe lhe contava. No entanto, devido à sua força de vontade, acabou por se desenvolver e tornar um adolescente robusto e atlético. Iniciou os seus estudos numa escola particular, dirigida por um pastor lá da igreja. Em 1863, ingressou no Trinity College da Universidade de Dublin, onde chegou a ser um destacado atleta e foi o presidente da Sociedade Filosófica da Universidade, no seio da qual se relacionou com Oscar Wilde, que também era lá, portanto, aluno. Concluiu o mestrado em matemática com honras e louvores em 1867. Para além de Bram Stoker e Oscar Wilde, também estudou no Trinity College outro grande escritor irlandês, o Samuel Beckett, que venceu o Nobel da Literatura em 1969. Depois de concluir os estudos, Stoker foi contratado como funcionário público em Dublin, onde permaneceu durante 10 anos. Em simultâneo, interessou-se pelo teatro e colaborou com o periódico The Evening Mail, lá de Dublin, como jornalista independente, editor e crítico teatral. Interessado pelo sobrenatural e pelo ocultismo, em 1872 escreveu a sua primeira história de terror, The Crystal Cup, a taça de cristal. Em 1875 escreveu The Primrose Path, o caminho da prímula. A prímula é daquelas primeiras flores que aparecem na primavera. Foi o seu primeiro romance. Também em 1875 foi publicado o conto The Chain of Destiny, a cadeia do destino, aparecido em 4 episódios no semanário Samrock. Entretanto, Stoker foi promovido a inspetor do Tribunal de Pequena Instância em 1876 e foi enquanto ocupava esse cargo que publicou o seu livro dedicado aos deveres da sua profissão, com o título The Duties of the Inspector of Petty Services, os deveres do inspetor de pequenos serviços, publicado em 1879, que durante muitos anos foi considerado o trabalho de referência para os funcionários do Serviço Civil da Irlanda. Em 1878 casou-se com a atriz Florence Balcombe, uma beldade da época que tinha sido namoradinha de infância do Oscar Wilde, o que levou este a deixar Dublin e mudar-se para Londres. No ano seguinte, nasceu o primeiro e único filho de Stoker e de Florence, o Noel.
nesse mesmo ano de 1878, a sua avaliação de Hamlet, portanto, a famosa tragédia do Shakespeare, lá no jornal, chamou a atenção do famoso ator Sir Harry Irving, que era um ídolo para o Stoker. Depois de se encontrarem, nasceu entre eles uma grande amizade que duraria a vida toda. Em 1879, Irving convidou o Bram Stoker para secretariar a sua carreira de ator. E, ainda nesse ano, o Stoker mudou-se para Londres com a mulher para trabalhar na companhia teatral Lyceum Theatre, lá do Irving, onde permaneceu durante 27 anos. Exerceu várias funções na companhia, incluindo a de diretor, e foi encarregue da correspondência do Irving e acompanhou-o em diversas viagens. Viajou por vários países, apesar de nunca ter visitado a Europa Oriental, que é o cenário do seu mais famoso romance. Enquanto trabalhava no Lyceum Theatre de Londres, que ainda hoje existe, o Stoker escreveu romances e contos e fez parte da equipa literária do jornal londrino, o Daily Telegraph, para o qual escreveu ficção e outros géneros. Nesta fase da sua vida, Bram Stoker conheceu muitas pessoas famosas da época, inclusive o escritor Arthur Conan Doyle. Entre os numerosos romances e contos de Bram Stoker destacam-se Under the Sunset, de 1881, que é um conjunto de 8 histórias alegóricas para crianças, que foi a sua primeira coletânea de contos e conseguiu atrair a atenção da crítica. Os romances The Snake's Pass, A Passagem da Serpente, de 1890, que é uma história baseada na lenda de St. Patrick, que derrotou o rei das serpentes na Irlanda e que é, portanto, um precursor do Drácula. The Mystery of the Sea, O Mistério do Mar, de 1902, um romance de mistério que conta a história de um irlandês residente em Aberdeen, na Escócia, que se apaixona por uma herdeira americana e que envolve premonição, códigos secretos, um sequestro. Pois The Jewel of the Seven Stars, que está traduzido para Portugal com o nome A Joia das Sete Estrelas, portanto, a tradução textual, que é de 1904, a narrativa na primeira pessoa de um jovem advogado que é arrastado para o esquema de um egiptólogo que tenta devolver à vida a múmia de Tera, uma antiga rainha egípcia, mas que, ao descobrir uma joia fabulosa, né, lá na múmia, é atingido por uma força desconhecida. Depois, The Lady of the Shroud, A Senhora do Sudário, de 1909, uma aventura gótica de alguém que trata de passar um ano num velho castelo nos Balcãs para então poder herdar uma fortuna. Em 1910 ele escreveu Famous Impostors, Impostores Famosos, que é, portanto, um livro onde conta, entre outras histórias, a pitoresca teoria de que a rainha Isabel I da Inglaterra era um homem disfarçado. Mas a obra mais célebre do Bram Stoker é o romance epistolar Drácula, em inglês Drácula, que foi publicado em 1897 e o consagrou como escritor de terror. Na época, foi considerada por muitos uma história excessivamente violenta, mas tornou-se um best-seller mundial durante o século XX. Outras obras do Bram Stoker que merecem ser referidas são Miss Betty, de 1898, um romance com a história gótica de uma mulher com a capacidade de sentir as coisas antes delas acontecerem. Depois The Man, Os Homens, de 1905, um romance também com uma história gótica, com sepulcros e caixões, que gira à volta de uma menina e de um menino que se encontram num cemitério. Personal Reminiscences of Harry Irving, que é de 1906. Portanto, este é um livro de memórias sobre aquele seu amigo, o Harry Irving,
escrita após a morte deste, que ocorreu no ano anterior, em 1905. E The Lair of the White Worm, O Covil do Verme Branco, de 1911. É uma história de horror, baseada na lenda do verme Lambton, escrita um ano antes da morte do autor, e que foi ilustrada por Pamela Colman Smith, e que eu depois falarei dela lá mais à frente, e que foi considerado um dos livros mais horrorosos jamais escritos. Depois de sofrer uma série de derrames cerebrais, o Bram Stoker faleceu em Londres no dia 20 de abril de 1912, com 65 anos de idade. Alguns biógrafos consideram como causa terciária da sua morte uma sífilis que terá desencadeado, portanto, os derrames. Foi cremado e as suas cinzas estão numa urna no crematório de Golders Green, lá em Londres, que foi o primeiro crematório em Londres. Stoker acreditava no progresso e interessou-se pela ciência e pela medicina baseada na ciência. Alguns dos seus romances representam os primeiros exemplos de ficção científica, como, por exemplo, o The Lady of Shrod, que eu lá falei atrás. Interessava-se pelo ocultismo como escritor, nomeadamente o mesmerismo, mas desprezava a fraude e acreditava na superioridade do método científico sobre a superstição. O Stoker contou entre os seus amigos G.W. Brodie Innes, que era um membro da Hermetic Order of the Golden Dawn, a ordem hermética do amanhecer dourado, e contratou Pamela Colman Smith como artista para o Lyceum Theatre, mas nenhuma evidência sugere que o Stoker se tenha juntado à ordem. Então esta Pamela Smith foi uma artista, uma ilustradora e escritora, e também membro lá da ordem, mais conhecida pelas suas magníficas ilustrações para o baralho do místico Arthur Edward Waite, um dos mais conhecidos baralhos de tarô do mundo, que é o Rider-Waite. Foi também ela que ilustrou alguns dos livros do Bram Stoker. Embora o Irving fosse um maçom ativo, não é? Aquele grande amigo do Stoker, nenhuma evidência foi encontrada de que o Stoker também tenha participado em atividades maçónicas lá em Londres. A grande loja da Irlanda também não tem registro de que ele eventualmente tenha aderido lá à loja irlandesa. A propósito da Irlanda, celebra-se anualmente em Dublin o Bram Stoker Festival, incluído nas atividades do Halloween. São 4 dias de atividades voltadas para o terror, com direito a parque de diversões, instalações, exibições de filmes de terror e até mesmo encenações de sessões espíritas. Ora bem, depois disto, eu desejava falar sobre o Drácula, pois claro, que foi o livro que eu andei a ler esta semana e que, como já disse, é a grande obra do Bram Stoker. Ora, antes dele escrever o Drácula, o Stoker passou vários anos a pesquisar o folclore europeu e as histórias mitológicas dos vampiros. A obra, que é considerada a melhor da literatura do género a nível mundial, baseia-se nas lendas populares que imortalizaram a crueldade do governante romano Vlad III, que era um aristocrata da Valáquia lá do século XV, que ficou conhecido por empalar os seus inimigos até à morte. Estas lendas, adicionadas a outras lendas sobre vampiros, inspiraram ao Bram Stoker este romance de ficção gótica. O esquema adotado pelo autor envolve uma trama constituída por uma série de cartas, de relatos em diários, publicações em jornais e registros de diário de bordo de navios, e conta a história do Conde Drácula, um vampiro que habita num castelo sinistro situado na fronteira entre a Transilvânia, a Moldávia e a Bucovina, e que se alimenta do sangue das suas vítimas para continuar a sua
já longa existência de vários séculos. A história não tem um único protagonista, embora podamos considerar assim, algumas personagens mais fortes do que outras, como eu vou explicar. Começa com o jovem advogado Jonathan Harker a fazer uma rápida viagem de negócios para se encontrar com o conde Drácula, que é, portanto, o nobre lá da Transilvânia, com o qual ele vai assinar o contrato de compra e venda de uma velha mansão na zona de Londres que o conde queria adquirir. Harker fica instalado lá no castelo do conde e este força-o a ficar lá durante 30 dias, apesar do contrato ter sido, sim, assinado rapidamente. Harker acha aquilo tudo muito estranho e descobre que o Drácula é um vampiro. Entretanto, o conde muda-se para a Inglaterra e começa a assolar a cidade ribeirinha de Whitby. Harker começa então lá no castelo a ser assediado por 3 mulheres vampiro, portanto, que vivem lá, mas consegue escapar e chega a um hospital em Budapeste, onde lá as freiras e enfermeiras o tratam muito bem e ajudam a regressar a Londres. Então ele, depois a Londres, junta-se a um pequeno grupo, liderado pelo Abraham Van Helsing, para dar caça ao Drácula, que tinha conseguido morder a Lucy Wenstanra, que era a noiva de um lord esse que depois se juntou também ao grupo dos caçadores. Depois de muitas peripécias e de cenas de terror, o conde, quando se vê cercado, tenta regressar à Transilvânia. Então o grupo persegue-o, vai de comboio, enquanto o Drácula vai de barco, a dar a volta pelo Mediterrâneo, e consegue depois finalmente matar o Drácula num momento em que o sol se estava mesmo já a pôr e este iria acordar e recuperar os seus poderes e, portanto, eles já não teriam força para o destruir. Portanto, é este, digamos assim, muito resumidamente a história. Um pormenor interessante é o nome que o autor deu ao vampiro. Apesar de vários estudiosos afirmarem que ele é de origem romana, a verdade parece ser é que o Stoker encontrou o nome Drácula numa pesquisa na Biblioteca Pública de Whitby, enquanto ali passava férias. E então escolheu porque achava que a palavra significava diabo em romano. Drácula é uma das obras mais famosas da literatura em língua inglesa. Muitos dos personagens do livro entraram na cultura popular como versão arquetípicas dos seus personagens. Por exemplo, o Conde Drácula como o vampiro por excelência e o Abraham Van Helsing como o caçador de vampiros icónico. O Van Helsing é, no romance, uma personagem muito marcante. Talvez até mesmo mais do que o próprio Conde Drácula. Ambos medem forças ao longo do livro e no final o bem acaba por triunfar sobre o mal, claro, logicamente. O Drácula não foi a primeira peça da literatura a retratar os vampiros, mas este romance, no entanto, passou a dominar os tratamentos populares e académicos da ficção dos vampiros. Drácula conseguiu reunir folclore, lenda, ficção vampírica e todas as convenções do género do romance gótico. O sucesso do romance, que está em domínio público há muitos anos e, portanto, pode ser editado e adaptado livremente, incentivou a sua adaptação para o cinema. Foi adaptado mais de 30 vezes e os seus personagens aparecem praticamente em todos os tipos de mídia, incluindo em séries de animação para crianças. É engraçado. Entre os filmes de terror de maior sucesso, que são adaptações, portanto, deste romance, salientam-se os seguintes. Drácula, que é um filme de 1931, dirigido pelo Todd Browning e protagonizado pela Bela Lugosi, uma das primeiras grandes atrizes. O Conde Drácula, de 1970, com direção de Jesus Franco, com o Christopher Lee no principal papel. Pois outro filme chamado Drácula, de 1979, com direção de John Badham
e que é protagonizado pelo Frank Langella e que tem a participação do Laurence Olivier e da Kate Nelligan. E um que eu andei a ver esta semana, que se chama Drácula, de Bram Stoker, que é um filme de 1992, dirigido pelo Francis Ford Coppola e que tem grandes atores, como o Gary Oldman no papel de Drácula, o Winona Ryder no papel de Mina Harker, Keanu Reeves, o do Matrix, no papel do Jonathan Harker, né, o tal advogado que lá foi ao castelo do Drácula, o Anthony Hopkins no grande papel, o enorme papel do professor Abraham van Helsing, o Richard E. Grant no papel do Dr. Jack Seward. O Jack Seward era o médico que trabalhava no Hospital de Loucos, ali, mesmo junto àquela mansão que o Drácula comprou lá em Londres, e que foi ele que descobriu que a Lucy Wensterra, né, portanto, que era aquela noiva do tal Lord, que era o Arthur Holmwood. Portanto, a Lucy é interpretada pela Jodie Frost aqui no filme, e o noivo, o Arthur Holmwood, é interpretado pelo Cary Wells. E então o Dr. Jack Seward descobriu que lá a Lucy tinha no pescoço as marcas da mordidela do vampiro. E foi ele então que chamou o Van Helsing, né, que era um professor, tinha sido professor dele, que era um grande especialista em coisas esotéricas e que vivia na Holanda, e que o chamou a Londres para investigar o caso, e então se juntaram para liderar esta guerra contra o vampiro. Há também depois um outro papel que é interpretado por um ator americano, o Jay Robinson, que interpreta o papel de um personagem americano, que era o Mr. Hawkins, que era um amigo lá do Lord Holmwood. Outro papel engraçado é o do Renfield, que é aqui interpretado pelo Tom Waits. Este Tom Waits é um indivíduo famoso, especialmente na década de 60, porque foi cantor, um grande cantor de folk, e era também ator, e interpretou aqui o papel do Renfield. Ora, este Renfield era um dos loucos lá do hospital do Dr. Seward, e que também estava dominado pelo vampiro, e que ainda colaborou com ele e o ajudou a introduzir-se na casa onde estava a Lucy para a morder e a tornar, portanto, um vampiro. Ora bem, eu desejava também, ainda, penso que ainda tenho tempo, falar também um bocadinho sobre o filme que vi, não é? Como já disse, aquele filme do Coppola, que é, portanto, um filme excelente, um maravilhoso filme de terror para quem gosta do género, como eu, mas que tem algumas alterações, mesmo muito grandes e muito importantes, em relação ao romance. E que são principalmente duas. No filme, o Drácula é um guerreiro dos Cárpatos do século XV, até aí mais ou menos igual, mas que renega a igreja por esta se recusar a enterrar em solo sagrado a mulher que amava, por ela se ter suicidado quando lhe disseram que ele tinha morrido na guerra. Ora, isto não está no romance. Então o Drácula descobre que a Mina, aquela Mina, não é? Que já falei, é a encarnação da sua amada, agora nesta época vitoriana, não é? Na altura em que vivia o Bram Stoker. E atrai então o noivo dela, não é? Lá o Harker, não é? O advogado, atrai-o lá ao seu castelo para o deixar lá preso, enquanto ele vem a Londres tentar então apanhar a sua apaixonada, a sua amada, e levá-la lá para o seu castelo, para a Transilvânia. Portanto, isto aqui é de facto uma grande alteração, que nada disto está no romance. Outra grande alteração é que no final é a Mina que lhe espeta a estaca no coração e lhe corta a cabeça, não é? E o destrói. Ora, no romance não foi assim. No romance ela simplesmente assiste à morte dele, pois ela estava demasiado enfraquecida para tal proeza, porque ela também tinha sido mordida por ele e estava sob o seu domínio. E, portanto, ela simplesmente assiste enquanto os dois dos membros do grupo então o mataram.
Portanto, é compreensível, não é? Que haja estas alterações à história, porque a função de um filme é muito diferente da função de um romance, não é? O filme procura ser mais espetacular, mais impressionante, apresentar um final mais brilhante e que prenda os espectadores. Ora bem, e então agora, para terminar, eu desejava simplesmente ler aqui assim uma pequenina passagem que eu acho muito interessante e que, de facto, diz um bocadinho sobre tanto esta história e a maneira muito elegante e muito interessante como está escrita. Como já disse, isto é formada por várias passagens, principalmente passagens dos diários dos vários intervenientes, né, lá no grupo dos caçadores, do vampiro, e para além também do diário do barco que transportou o Drácula, e também por extratos de notícias publicadas nos jornais, etc. Mesmo já expliquei atrás. E então esta passagem acontece depois da Lucy, né, aquela, a noiva do Lord, já ter morrido, e portanto ao morrer transformou-se num morto-vivo, não é? E é portanto uma conversa entre ele e então o Dr. John, ou Jack Seward, né? O tal lá, o diretor do Hospital dos Lobos, que tinha sido seu aluno noutros tempos na universidade. E então começa portanto, por falar o Jack. Nesse caso, não deve permitir que nenhuma convicção prévia prejudique a receptividade do meu espírito em relação a um assunto estranho. Resumi bem a sua lição, mestre? Ah, amigo John, ainda é o meu aluno favorito. Vale a pena ensiná-lo. Agora que está pronto a compreender, dê o primeiro passo para a compreensão. Julga então que aqueles furinhos na garganta das crianças foram feitos pelo mesmo autor dos de Miss Lucy. Até começaram a aparecer crianças com furinhos no pescoço, que felizmente a maioria não, ou creio que nenhuma, chegou a morrer. Julga então que aqueles furinhos na garganta das crianças foram feitos pelo mesmo autor dos de Miss Lucy? Eu suponho que sim. Está enganado. Oh, se assim fosse. Mas infelizmente não é. É pior. Muito pior. Em nome de Deus, que quer o mestre dizer com isso? Exclamei. Com um gesto desesperado, Van Helsing atirou-se para uma cadeira, apoiou os cotovelos na mesa e, cobrindo as faces com as mãos, falou em voz sufocada. Foram feitos por Miss Lucy. Ora, portanto, a Lucy já era um vampiro e era ela que andava de noite pelas ruas a apanhar crianças e a sugar-lhes o sangue. E pronto, olhem, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o Bram Stoker, o autor do grande Drácula, o mais famoso romance gótico sobre vampiros. Espero ter vida e saúde, que Deus me permita, com a minha idade, poder cá voltar na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!